Os. Gente, eu vim agora falar o seguinte. Tem um aspecto que a gente vive muito forte hoje em dia, principalmente hoje em dia, no que diz respeito às artes marciais tradicionais da Ásia, né? Todas aquelas escondidas plásticas, Kung Fu, Karatê, o próprio Taekwondo, os funseis, né? Os movimentos deles e tudo, e várias outras artes marciais que têm função que você pode chamar de forma, você pode chamar de kata, kati, por aí vai. Conversando alguns dias aí, que na realidade isso começou anteontem, com um rapaz que eu acho que ele ou ele pratica o Wing Chun Kung Fu, ou ele pratica Jeet Kune Do, né? Essa ideia do princípio, né? Do Bruce Lee e tal. Eu encontrei esse rapaz, na realidade eu postei uma foto do Ip Chun, filho do Ip Man, no Mojong, né, o boneco de madeira, e comentei embaixo, para um amigo meu que está no meu Facebook, né, um amigo meu, irmão, para mim, que o Bruce Lee não tinha completado o sistema dele, ou seja, o Wing Chun, né? Parece que o Wing Chun, eu não sou praticante de Wing Chun, já li um pouco a respeito de alguns profissionais, né, e daí veio a informação a qual deu problema lá com o rapaz no Facebook. O que acontece? O Wing Chun, até onde eu sei, são 6 níveis, né, são como se fosse, é como se fosse uma graduação, não é faixa, né, é um sistema deles de avaliação dentro do sistema, né. E o terceiro, o primeiro, se eu não me engano, é Siu Lin Tao, se eu não me engano. O segundo eu não cheguei a ouvir o nome, não cheguei a saber. E o terceiro parece que é Biu Ji. Bruce Lee teria feito até o Biu Ji, eu ouvi falar. Sendo Biu Ji ou não, o que eu sei, que eu já ouvi por várias fontes e já li em vários artigos, é que o Bruce Lee estudou até o terceiro nível, de 6, só fez 3. E sabendo disso, eu postei que o Bruce Lee era um cara dentro do Wing Chun incompleto. Em nenhum momento eu falei que ele, como lutador, era incompleto. Ele, a partir do momento em que ele pratica um estilo e ele não conclui por motivos pessoais, que ele saiu da China, foi para os Estados Unidos, não terminou o sistema, né? Ele não completou aquele sistema, então ele ficou incompleto ali. Não é que ele era um lutador incompleto, né? Então, não sei se isso não foi entendido pelo rapaz, né? Que também é um estudioso, mas como sempre, né? Nas discussões as pessoas querem colocar suas verdades e acabam sendo agressivas, agindo de uma forma, muitas vezes inconsequente, porque não vê o que está falando, entendeu? E acaba atingindo o outro. E o que acontece nisso? Entramos nesse assunto, digo, de completo, porque por que você está dizendo que ele é incompleto e tal, eu tentei explicar isso, né? E o que aconteceu nessa discussão? A gente foi parar nas formas e katas. Por quê? Eu tentei explicar para o rapaz que se você está no sistema, se o cara, como eu, por exemplo, eu estudei pouco de Taekwondo, né? Embora eu tenha tido contato em 15 anos de Taekwondo, eu fiz Taekwondo até a faixa verde. Por quê? Porque a gente treina, e tudo. Embora realmente o que se treine hoje na verde, azul, vermelha, seja o que o faixa preta usa, com mais domínio, pela experiência de campeonato, aquela coisa toda, conhecimento de Taekwondo a gente adquire ali mesmo, né? Claro, existem as formas, né? Que vão cada vez mais pintando e, né, vai enriquecendo o estudo do cara se ele aproveita pé e mão, né? Porque existem muitas formas, né, de mão, que dão um complemento na coisa. E era justamente sobre isso, né? Então, por exemplo, se eu estudei até a faixa verde, eu fiquei completo em Taekwondo. Eu, por exemplo, não posso me auto-anunciar um representante também de Taekwondo. Se eu não concluir o sistema, pegar um pouquinho e dizer que não, que eu já fiz, eu conheço, pelo amor de Deus. Entendeu? E o que acontece?
parece que ou não entrou na cabeça, ou não entendeu, ou realmente não sei o que. Eu sei que é o seguinte, ele entrou com a argumentação de que as formas só existem, tá? Ou catar, ou se catar. Por quê? Porque catar não tem plural, então não pode falar ou se catar. Às vezes as pessoas até falam, mas parece que não teria plural. Então quer dizer, tem as formas de os catar, e o que acontece? Para ele, é uma forma de preservação, se preservar, sabe, a cultura da coisa. Ele não vê aplicação nas formas, né? Então, isso aí me trouxe um tema aqui para o programa, que é interessante, e é uma coisa realmente já falada em outros carnavais por aqui, da importância da compreensão da forma, né? Porque, lamentavelmente, pelo que eu entendi, ou ele expressou extremamente terrivelmente, ou ele realmente tem uma visão que chega a ser cômica da coisa, porque ele falou, não, mas não é possível aplicar o catar porque não se sabe o que o adversário vai fazer em seguida. Quer dizer, então eu acredito que, por exemplo, vou até para a cadeira aqui para mostrar, tá, do karatê, aquela aplicação que a gente, por exemplo, faz, esse tipo de usar o quê? Tá, o Shihon no QT, e a gente faz o Tsukan no Q para virar, por exemplo, ele acha que realmente a gente vai fazer aquilo em sequência, numa situação real, vai ser exatamente... E não é assim. Aquilo sim poderia ser usado. Em primeiro lugar, você não vai parar aqui, a não ser que você segure já Tsukami o que aqui e aplique o Nukite. Então o que acontece? Se uma situação real, você está lutando, o cara entra, você pode tirar, entrar, mas você vai dar uma guiri junto, vai emendar com um Haito, qualquer coisa. Mas pelo menos não é ao pé da letra. Ah, não, porque se essa sequência está aqui no catar, só vou poder virar para cá. Se no Sandan vai para cá, eu vou ter que dar um cotonqui aqui. Não, pelo amor de Deus. Não é ao pé da letra. Talvez seja esse problema das pessoas, de algumas pessoas não entenderem as formas e acabarem fazendo com que a arte caia no desuso, né? A coisa caia no desuso. Sem contar com o lado do aspecto esportivo, entendeu? Eu não sou competidor, entendeu? Não faço questão de ser competidor, de treinar, me qualificar para campeonatos, porque eu acho que é diferente o que se treina, acho sim importante, valorizo sim quem pratica, valorizo sim quem tem histórico em competição, só que daí a crer que isso, tá, vai qualificar o cara totalmente para a realidade, não, porque existem regras, existe toda uma mecânica ali, um mecanismo que, querendo ou não, direciona o cara para o esporte. Tanto que não há uma continuidade de luta no chão. E eu falei para ele em particular, né, hoje eu nem, inclusive, nem entrei no meu Facebook, não vi, né, se ele colocou uma resposta, mas em particular, eu coloquei uma resposta para ele, um texto para ele, dizendo que a continuidade é por conta própria. Você não pode fazer, você não pode entender ao pé da letra o kata, né? Então eu acredito que isso é que prejudica muito o karatê, o kung fu, por exemplo, né? O Goju Ryu, ele tem muito Tsukami aqui, puxando o cabelo, ele enfia dedo nos olhos, traqueia, bico, a ponta como bico de águia, aqui, com o próprio Shotokan, você pode entrar com golpes aqui também, como já falei no Goju, o Kakuto, ele defende, ele bate, quer dizer, há um aproveitamento maior, né? Você fecha aqui no olho. Existem várias movimentações totalmente diferentes do habitual para campeonato. Então é uma outra linguagem. Agora, você vai ver isso ali no kata e vai querer fazer exatamente ao pé da letra. Não é. Você vai adaptar uma luta. Você está lá, vai ter na do que você vai fazendo as coisas de uma maneira natural. Mas vai aparecer o kata. No kata Basaidai, na parte nós tiramos para cima, o soco que entra aqui em linha reta, você tira, o cara que teve um bloqueio, teve um soco bloqueado, vem
é jogado o braço para cá, ele vem, quer te agarrar, porque já está muito em cima. E o que acontece? Você tirou o soco, você tira o agarrão para fora e dá um tetri em cada flutuante dele. O que acontece? Você não vai fazer isso certinho numa situação real. Você está lutando, você pode tirar, dar uma egeri. No caso, se ele for agarrar, você tira. Se não, você vai dar um duplo. Não vai ser exatamente aquela outra saída. Ou você vai tirar, vai dar uma egeri, vai dar um kizami, qualquer coisa. Mas as coisas podem funcionar. Mas vai depender da ótica, vai depender da visão do cara, da interpretação de como aquilo deve funcionar em ação. Agora, você achar que, por exemplo, no final de Ren Shodan, você vai para cá, vai na diagonal para cá e diagonal, então vai ter que lutar necessariamente nesse sentido, é extrema ignorância. Você não acreditar que se o cara entra num soco, seja lá de que estilo seja, você não vá, que isso aqui não vai funcionar, de você tirar, você entrar aqui no pescoço dele, puxando, tá? O chutor ele pode tirar, como pode agarrar. São várias as aplicações, né? Eu estou dando só pequenos exemplos. No Ren Shodan você tem quebra de braço, que é o primeiro kata, o kata dos 5 que te consideram básicos, que para mim, de básicos, eles não têm nada. Entendeu? Porque a profundidade que os 5 que são deixados de lado, só porque eles são, digamos aí, de branca roxa, fica aquela coisa, que o marrom já pega o Tenki Shodan e tudo. Pronto, que já é o primeiro kata superior. Pronto, as pessoas desprezam, entendeu? O cara faixa laranja, verde, quer aprender 26 katas, quer fazer, faz mal feito. Eu tenho um amigo meu, um amigo nosso lá de Dojo, o Durval, um abraço aí, Durval, que ele, inclusive, uma vez ele falou, as pessoas aprendem as formas, né, do kata, as posições, as execuções e tudo, como é que faz. Mas aprender o sentido só com o tempo, e é verdade. Entendeu? Agora, alguém virar e falar que não funciona porque ele não domina a forma do estilo dele, ou mesmo nunca viu ninguém fazer uma aplicação, não dá o direito a ele dizer que não existe. Né? Inclusive ele pegou um vídeo, né, porque ele veio com aquele papo de quem gosta de MMA, fala, não, mas acabou esse negócio, o cara tem que lutar mesmo para valer, vai mostrar ali, etc. Porque não tem mais aquele negócio de ficar mistificando a coisa e tal. Aí me mandou um vídeo de um cara que eu não sei de onde ele é, de kimono preto, onde alunos, que ele tem um monte de alunos, e esses alunos atacam ele, e ele de longe, aquela coisa, dizendo que está lidando com o ki, né? Fica assim, aí tá, quer dizer, citou isso, me deu esse exemplo, uma pessoa que, nunca vi, e porque esse cara, nesse vídeo, ele luta com essas pessoas, com os alunos assim, faz essa demonstração, depois vai lutar com o cara de MMA e toma um pau. Tenta fazer isso, o cara não entra numa, né? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Dessa coisa de lidar com a energia dessa forma, à distância, tá? Porque eu não vou dizer assim, isso é fantasioso e tal, porque eu já vi gente extremamente idosa, vídeos de extremamente gente idosa fazendo umas coisas incríveis, que até então eu acredito que se prestaria, tá? Até porque isso aí já entraria numa área extremamente esotérica das artes marciais, que a linha chinesa ela é muito entranhada nisso, muito nesse aspecto, né? Então não vou entrar nesse aspecto se é verdade, se não é, se funciona, não é isso. Porque não é isso que eu quero, pelo menos. O que eu quero falar é das formas, os katais, as aplicações, entendeu? Então, a partir do momento que ninguém acredita na forma, vai todo mundo sim fazer o boxe, vai todo mundo sim fazer o Muay Thai, que é uma coisa, aparentemente, esse que veio para cá do Brasil, né, sem querer desfazer, mas aquilo, há quem diga que o Muay Thai da Tailândia é outro, tem mais complexidade, tem mais riqueza e tudo, mas aqui é uma coisa mais boxeada, joelho, canela, chute, aquela coisa, né, cotovelo, mas parece que na Tailândia a coisa é diferente. Então, é aquilo, vai fazer judô, jiu-jitsu, mas não vai fazer kung fu, sabe? Não vai fazer, cara, você não vai procurar nada, porque você achar, não, porque o karatê, eu gosto do sotoque, aí vou pegar o sotoque, vou pegar a garra do tigre, vou pegar isso,
Você pode fazer mistura, não sou contra a mistura. Agora, você buscar em outros estilos, porque você crê que um é incompleto, que um não te serviu para você, no caso, porque você não dominou aquele estilo, que a realidade é essa. Tem gente que pega, eu fiz 5 artes marciais. Será que ele dominou um bem? Eu já falei isso aqui nesse programa. Entendeu? Agora, essa crença, aí, vão dizer, né, vamos começar de novo, aquela suspeita, esse cara é contra o jiu-jitsu. Não é, mas essa crença de ineficiência de forma de catar foi reforçada na era UFC. Né? Se a gente for ver as lutas que o Royce Gracie teve, você vê que ele ganhou, que ele estava melhor que todo mundo e tal, mas que não tinha ninguém que dominasse nada, tá? Que tenha usado o que eles treinavam de catar em ação. A gente não via. A gente não via isso. Né? E o único, inclusive, que particularmente eu achei que deu trabalho pro Royce, deu umas na cara dele, inclusive, foi um cara de Kenpo, cara fortinho de camiseta, americano. Ele cara também era brabinho, ele tinha um bom conhecimento, eu não diria que aquele cara é mau lutador não, mas ele estava cru no que diz respeito à luta de agarre. Então o Royce fez até aquela técnica com ele de ficar no chão, relaxado, pegando o braço dele, e o cara dando no Royce, mas no final das contas o Royce acabou vencendo o cansaço ali, né? Prendeu o braço do cara e realmente o cara caiu e ficou numa situação difícil. Agora, se é um cara que tem conhecimento da técnica, né? Então, não é que eu desafone, não tenha a consciência de como é bom a gente aprender o jiu-jitsu de chão dos Gracie, o judô com as projeções que são mais, que é a praia, né? O Nagiwaza é a praia do judô, né? Embora também tenha o Newaza no chão, a parte, como sempre, esportiva, competitiva, tira, né? Não dá uma ênfase, deixou pro jiu-jitsu dos Gracie, que prevaleceu ali, que preferiu manter vivo, né? O Kano Jujutsu, versão do judô antigo. Então, sabe, é uma coisa chata, porque você fica praticando, você vê gente praticando karatê sem acreditar nos katas, não dá para entender, gente. Não dá, então para de praticar aquilo. Para que eu vou ficar fazendo um movimento, qualquer um que seja, sabe? Porra, se aquilo não vai funcionar. Entendeu? Eu não entendo. Eu acho que se existe esse problema, é mais fácil a pessoa realmente fazer o que ela acredita. Entendeu? Vai fazer o boxe lá, aquela coisa mais boxeada. Vai sair, pra que buscar? Então quer dizer que no karatê só funcionam as técnicas similares ao Muay Thai, por exemplo. Tirão, Nagashi-Ki, Nipe, nada além, né? O Teixô não aparece, uma faca de mão, né? Chutou o chi, não entra, ninguém endurece o músculo, ninguém fica... Entendeu? Porque o quebramento, por exemplo, gente, ele não é só para aparecer. Aquilo era uma demonstração do resultado do treinamento. O que o corpo seria capaz de fazer, tá? Quando treinado, né? Então, pô, um cara que for quebrar, por mais macete que tem técnica, né? O cara tem um pancadão. Por mais que tenha aquilo tudo, tem um pancadão. Sabe, o mestre olhando do Kyokushin, o cara matava todo com a mão, dando pancada na cabeça do todo. Ainda quebrava o chifre, quer dizer, era a força de um homem dele. Claro, ele já era um homem forte, mas trabalhava com kime, quadril, força que vem do chão, também. São conceitos que caíram no desuso e caem no folclore, porque você não vê mais. Você não vê mais as pessoas trabalhando esses aspectos e treinando os próprios estilos com seriedade. Entendeu? As pessoas querem, é só entrar no kimono, ficar saltitando, gritando. Isso é karatê? Onde? Entendeu? Aí, pô, mas quem é você para falar isso? Eu sou uma pessoa que pratico, estudo, tenho direito de falar como estudante também. Eu acho melhor do que ficar calado vendo essa bagunça. Entendeu? Vendo gente que pratica Kung Fu ou gosta de Kung Fu, de Bruce Lee, etc.,
criticando formas de kata, dizendo que não funciona, só porque ele não compreende. Não é porque existe uma complexidade que aquilo não aconteça, não funciona, que não funciona, não tem uma função real. Não passaria de geração em geração uma coisa sem utilidade. Mas você tem que saber que aquilo ali não vai ser usado exatamente naquela sequência, até porque num kata eu luto contra um aqui, eu luto contra um aqui, contra um pra cá, pra cá. Eu estou cercado no kata. As situações demais contra mais de um. E para você ter uma ideia de como é, você tem que realmente usar, para você focar todas as técnicas para uma situação real. Então o kata ele acontece sim. E outra coisa, existem coisas que você vai ver no ar, como uma defesa, que você não vai entender o que é aquilo. Né? Vai defender Jujuque. Bom, Jujuque eu sei que é para segurar o braço que está entrando. Tá? Daqui, gente, esse giro, ele pode ser um Tsukami-uke, aí você puxa o braço, você dá uma quebra de braço na junta aqui, no cotovelo. Isso pode ser uma defesa, outra defesa, outra defesa, se for SKI, né? Na JKA, se não me engano, já entra Tetsui aqui. Então, são várias aplicações. Tem um kata que a gente está assim em pé, a gente cruza, né? Abre pra cá. Aquilo ali, na realidade, você cruzou, você pegou o pé, você puxou. Pô, gente, pelo amor de Deus, tem uma função. Então, se você não aprende no seu dojo, tem alguma coisa errada. Ah, porque isso aí não funciona. Peraí, será que o cara que está te ensinando aprendeu isso? Será que ele se testou? Porque aquilo, se você faz mal, se você interpreta mal a coisa, não vai funcionar nunca. Então, acho que precisa de uma reflexão nesse sentido, sabe? Eu não sei se o programa vai durar, se a ideia, se eu vou realmente investir no programa para ele continuar. Eu sei que é muito cansativo a gente esbarrar com pessoas que não acreditam na própria arte. É triste a gente ver que a coisa vai mesmo se perder com o tempo, né? Que os cabeças, os líderes do próprio Japão não dão atenção a isso, sabe? Não dão um reforço fora do Japão, não mandam instrutores para dar aulões focando isso. É muito chato, né? Porque a referência nossa veio do Japão, né? Mas, né, a nossa arte, o Okinawa, Japão, Brasil. Então, acho que é aquilo, é uma carência, né? Contrário ao que o pessoal do Jiu-Jitsu aqui no Brasil faz. Os caras se unem, botam fé, eles estão certos, eles estão pegando uma técnica antiga, o mestre Hélio deu um toque pessoal dele lá, para ele foi bom, ensinou para outros filhos dele, para os filhos dele foi bom também, as pessoas que aprenderam foi a mesma coisa, né? Então nós temos aí o nosso Jiu-Jitsu brasileiro, né? O Gracie Jiu-Jitsu, né? Eu valorizo, entendeu? Eu acho de valor o Shihan, né, o mestre, dono da academia Kyoto, é fera, né? Acho que ele, não sei se é Francisco, é Monsuco, se não me engano o nome dele. O cara é fera, respeitado lá fora e tudo, foi aluno do mestre Hélio Gracie. O próprio mestre Hélio Gracie tinha uma postura assim, arrogante, aquela coisa chata toda, quis desafiar todo mundo e tal, mas o cara era bom, o cara era corajoso, o irmão dele, mestre Carlos Gracie também, entendeu? Aquela leva, né, que o mestre Carson Gracie deixou também era muito bom, todo mundo fera ali. O próprio mestre Carson Gracie foi um cara cabeça pra caramba dentro do Jiu-Jitsu. Então, pô, é aquela coisa, reconhecer todo o mérito histórico do país e da família dentro das artes marciais, claro que eu reconheço. Né? Mas daí, é porque a arte deles emplacou de uma forma muito forte, como se fosse um produto posto no mercado, né? Passando com aquela visão comercial, bem empresarial, de passar por cima de tudo e todos, e tudo que foi assim, né? Por mais que tenha havido isso, tem valor o trabalho dos caras, entendeu? São guerreiros, é gente de valor, tá? E trouxe um benefício muito grande para a juventude, no sentido de, pô, todo mundo malhar, fazer o Jiu-Jitsu, né, que chamam de Jiu-Jitsu. Como, pô, criou realmente uma mentalidade.
mesmo que tenha havido o lado negativo, né? Mas não é porque a arte deles, por exemplo, não tem formas, e eles trabalharam muito essa coisa de que eles treinavam que funcionavam, que eles usavam, como o mestre Rickson Gracie falou. É errado isso, por quê? Porque isso aí só reforçou quem praticava e entendia um karatê, por exemplo, realmente o pessoal do jiu-jitsu está certo, não funciona. Claro, se você não tiver uma orientação no seu dojo, tá? Tiver treinamentos com pessoas de outras artes marciais, principalmente naquela época, já com o jiu-jitsu, se tiver intercâmbio, você vai ficar cru. Entendeu? Mas aconselho sim, estudem Jujutsu dos Greys, estudem sim judô, estudem tudo que for legal. Né? Agora, acreditar que as formas não têm seu valor, é como, por exemplo, o Kung Fu. O Kung Fu, pô, tem a águia, tem a serpente, tem o urso, a garça, o tigre, vários estilos de animais. Cada animal, você vê isso, inclusive até em filmes chineses antigos que eles mostravam mais claramente no telão do cinema, as formas. Né? E eu mesmo tive, quando criança, a aula com o mestre Wu Shaoxiang, conhecido como Dr. Wu, porque ele também trabalhava com acupuntura, e ele contou uma vez pra gente, eu era muito novinho, ele já um senhor, que ele lutou na China na época contra um cara de garra de águia, e o cara faltava e pegava na musculatura, porque a linguagem do Kung Fu, tá? Tem muitas as garras, sabe? Tem muita essa linguagem que tem muito no Goju. O Goju também tem muito essa coisa assim de garra aqui, garra ali, um pouquinho do Yawara, de pega músculo, tem essas coisas todas. E o Kung Fu, a maioria dos estilos animais do Kung Fu tem isso. O cara do Hungar, ele tem que estar realmente com uns dedos fortes, como no Goju Ryu, como no próprio Karate Shotokan Ryu. O cara tem umas pontas de dedo forte, porque ele vai usar aquilo como garra. Ele vai arranhar a pessoa mesmo, ele vai pegar. No Goju nós costumamos pegar a carne e puxar a pele, entendeu? Fora essa parte de Yawara, que alguns mestres, tipo o mestre Higaona, sabe? Né? É um Yawara. E a linha chinesa de Kung Fu também tinha, até porque veio de lá para o Japão. Muito se fala, né? Porque tudo veio do Jujutsu, né? Que as pessoas falam, tudo veio do Jiu-Jitsu. Aí conta a história de monge que aprendeu mentira. Isso aí é a história do Kung Fu. Eu já devo ter falado isso, você não teve essa correção. O Jujutsu ele tem 3 versões de histórias que se perderam no tempo, que as pessoas não sabem. Não se sabe se tem ligação com um estilo de Kung Fu, não. Mas o que se sabe sobre o Yawara, por exemplo, essas artes que tem, que pega aqui, bate ali e tal, isso tem no Karatê algumas coisas que são vindas do Yawara, mas tem também mestres que são especializados em Yawara, né, em técnicas equivalentes, e no próprio Yawara, principalmente no Japão. Né. Inclusive o mestre Shihan Sohaka, que eu gosto muito dele, sou fã dele, ele estudou no Japão também em Yawara. Né. Então, gente, você vê que o cara, eu já vi professores de Kung Fu, não gosto de dar aula, de fazer formas. Pô, o cara é professor de Kung Fu, e não gosta de fazer formas, então ele não sabe nem aplicar. Entendeu? Existem coisas tipo serpente, gato, o cara defendia, atacava, aí o braço do cara tá aqui por cima, ele vem por baixo, tem muita malandragem no Kung Fu, tem muita coisa. Porque a coisa que tem no Karatê, você vai usar aqui, dá um achite aqui, ou aqui, que dói também, aqui, segurar para o pequeno, botar aqui, ó, clicar aqui no vovó, tá? Porque a gente liga muito os pontos vitais também, né? Então, sabe, essas coisas foram postas de lado, sabe, o que funciona só é o box, e agarrar e levar para o chão, é isso. Realmente vai se resumir nisso? Acabou a eficiência de catar, ninguém quer beber mais naquela fonte, né? Dá trabalho, né? Fica só deixa pro filme, né? É triste, porque desestimula a fazer um programa desse, desestimula, até porque não há patrocínio, né? Às vezes, como vocês viram, tem e-mails assim, mas não é sempre, sabe? É um programa que não, sabe, realmente
para gerar um público legal, sabe, de grande porte, ao ponto de para chamar atenção, ter um patrocínio, seria uma coisa assim, muito fora da realidade, entendeu? Porque a busca não é essa das pessoas, as pessoas querem mesmo um caminho mais fácil, as pessoas querem mesmo o que é mais viável, seja tecnicamente, ou seja, sabe, um corpo forte logo, aprender a lutar logo, né? E muitos se enganam achando que judô, o próprio jiu-jitsu, seja fácil. Daí é que tá. Ele pode entender o que é pegar numa gravata, num mata-leão, ele pode até entender. Mas ele sair do golpe, aplicar certinho, tal como o mestre Rickson Gracie faz com maestria, aí já é difícil. Entendeu? Aí são anos de estudo, entendeu? É um erro achar, tá? Que artes de Nagyo-Waza e Neo-Waza, ou seja, de queda, luta de chão, com chaves, estrangulamentos e tal, sejam mais fáceis. Eles são aparentemente mais fáceis. As pessoas se identificam muito porque querem pôr força. Entendeu? Já dizia o mestre Hélio Gracie que não é isso. Né? Então, o que acontece aí? O pai na ignorância até aprende com mais rapidez de DVD e tal, mas deixa de aprender o karatê, que é uma coisa rica, uma coisa cheia de detalhes, entendeu? Se você une ao jiu-jitsu dos dois, fica imbatível. Se você une ao judô, estava vendo inclusive um documentário da vida do Jack Chan, o cara estudou além de Kung Fu no Rio do Norte, né? Contrariamente ao Bruce Lee, outros caras que aprenderam mais ali do Sul. Ele aprendeu, se eu não me engano, Hapkido e até o Judô. Quer dizer, todo mundo tem que ter um contato com a luta de agarre. Tem que ter, isso não houve ali. As pessoas não sabiam, quer dizer, até lutaram, por exemplo, o Royce Gracie lutou com o judoca e venceu. Ela também já perdeu o Japão, né? E aí, aquela polêmica e tal, eu acho que meio errado, porque pô, ninguém é vencido. Entendeu? O Bruce Lee deixou a forma que deixou, porque também não. Entendeu? Aquela coisa, ele era um cara que, naquele ambiente que ele circulava ali, ele era único mesmo, rápido pra caramba, tinha conhecimento do Wing, tem muito ataque interno, né? Coisas que você observa o Kung Fu fazer, o Wing Chun fazer, e você vê o seu estilo, não, peraí. Mas eu posso defender isso aí assim, sabe? E assim acontecia já na época da China antiga e do Japão antigo. O cara lutava com o cara via um cara de uma escola lutar com o outro, ele observava as tendências de um e tendências de outro. Entendeu? Mas era uma coisa profunda, porque aquilo ali dava até em morte. Né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia nós temos o UFC, que é uma coisa esportiva, mas não pode ter objetivo ali. Entendeu? Muitas vezes o Anderson Silva da vida pode vencer um outro cara com uma facilidade. Poderia, se ele pudesse aplicar uma coisa aqui ou ali. Né? Dentro do que ele sabe. Mas ele não vai poder, ele vai ter que ficar naquela coisa. Bom, eu posso socar ele, pode me socar, a gente pode defender de maneira igual, isso, aquilo, então. Porque não há objetividade, eu vou dar na costela dele, eu vou dar aqui na glândula dele, eu vou dar aqui. Não tem, gente, não tem. Isso não é uma competição de arte marcial aberta, não é. Né? Inclusive, já na época do Vale Tudo, no início, né, do UFC, ninguém aplicou. Existem coisas que você pode aplicar no karatê, quando o cara te agarra, o cara vai te largar. Se não te largar, você vai cair, mas você vai minando ele, não deixando, obviamente, ele trancar. Não quer dizer que eu esteja aconselhando você ficar só no karatê e não estudar o jiu-jitsu, não estude. Por que estude o jiu-jitsu? Por que deve estudar judô com o jiu-jitsu? Porque é uma linguagem totalmente diferente dos estudos de Ateni em pé. Entendeu? O karatê, ele se defende de uma maneira legal do Kung Fu, do Taekwondo, ele pode se defender, todos os estilos em pé. Todos eles. A estrutura dos estilos de chão, tá, ou de posição, é diferente. Então, se você não conhece, um vacilo de base que você deu, você cai. Então, por exemplo, o jiu-jitsu dos Gracie teve esse como todo, justamente pelo fato do conhecimento das pessoas. As pessoas conheciam até o judô e ponto. Não conheciam aquela continuidade que os Gracie, graças a Deus, mantiveram viva ali. Ainda aperfeiçoaram para eles. Entendeu? Então, estude sim jiu-jitsu.
ou se preferir chamar de jiu-jitsu, estude, tá? Mas continue estudando karatê, tentando beber naquela fonte, até porque nunca foi errado misturar técnica, você saber mais de uma. O meu Shihan mesmo, ele sabe, além do karatê do Shotokan Ryu, sabe o Juryu, que é outro estilo de karatê, para quem não sabe, é graduado faixa preta de judô e jiu-jitsu. O mestre dele, nessas mesmas coisas, e até mais coisas, entendeu? O mestre Sohaki sabe do karatê, se não me engano, judô também, 7 graus de jiu-jitsu, no karatê de 9 grau, aprendeu Yawara. São homens guerreiros, incompletos. Eles são o quê? De muito antes de Royce Gracie, daquele boom todo. Então eu falo, o pessoal do karatê da antiga era cascudo. Se vocês forem no blog e verem as entrevistas, vocês vão ver que a linguagem era outra. Os caras sabem, você vendo eles falando, eles falar lá, eles são, sabe, era guerreiro, não era esportista. Então não tinha, em primeiro lugar, não havia um mau relacionamento com o pessoal do jiu-jitsu, tá? Mas também o pessoal do jiu-jitsu não desafiava o que sabia, que eles sabiam. Jiu-jitsu já dizia o próprio mestre ali, não, só vem essa gente que sabe a mesma coisa que a gente. Realmente, existe uma realidade nisso aí. Não que seja absoluta, eu não acredito numa realidade absoluta, mas existe uma veracidade no que diz respeito a você ter uma familiaridade, sim. Porque se você não entrar com um que derrube o cara do jiu-jitsu, né, ele realmente, se ele encaixar alguma queda em você e te prender no chão, acabou. Então é bom estudar, tá, o jiu-jitsu que o mestre Mitsuyo Maeda trouxe para o Brasil, um cara chamado Kano Jujutsu, tá, e foi ensinado para a família Gracie, para o mestre França lá também, que ensinou para o mestre Oswaldo Fada, se não me engano o nome dele, pessoal daquela leva que manteve vivo o Kano Jujutsu, né? Por preferência, tá? A família Gracie manteve um Jujutsu muito no chão. É isso que a gente lê, né? Parece até que os professores antigos de judô nas colônias aqui ensinavam o judô, aquela coisa em pé, tudo, as quedas e imobilizações, mas entravam nessa parte de jogo de chão que eles também já consideravam jujutsu, né? Por quê? Porque já deviam saber da separação que havia acontecido no Japão. A Kodokan não estava mais ensinando, treinando aquela continuidade de chão, né? Então, quando houve o boom judô e tal, a modernização, a gente já estava no tempo do jujutsu, o mestre Mitsuyo Maeda, quando já havia trazido, eles não quiseram, né, deixar certas técnicas de lado e abraçar o judô japonês, aquela coisa, e ficou uma coisa independente. Se vocês forem rastrear na internet, aqui e ali, você vê isso, né? Inclusive eu estava até querendo comprar o livro que fala da vida do mestre Carlos Gracie, que é interessante, e aí eu trago mais detalhes sobre esses aspectos. Então, gente, eu quero que fique claro que o valor a todas as artes marciais eu dou, independente que eu não ser um cara de nome, um cara de projeção, um cara de alta graduação, eu sou um estudante sério da coisa. Eu levo a sério meu karatê. Tá? E acredito mesmo na eficiência da arte em todos os katas que estão ali, eles têm uma tradução simultânea. Se você... eles têm uma tradução que tem uma legitimidade. Se você traduz aquilo que está acontecendo, aquilo ali funciona. Entendeu? E outra coisa que acontece é que a partir do momento que isso fica de lado, é um desperdício, uma pobreza, porque é de uma riqueza o karatê. Ele mesclado ao judô ou ao jujutsu, gente, é um lamento deixar isso de lado e buscar só o boxe. Entendeu? Que muita gente realmente não se vê fazendo karatê, muita gente não se vê praticando formas, entendeu? Então vamos estudar que a coisa não é só isso, tem mais coisas, entendeu? Eu não preciso ser altamente graduado para falar isso.
É só estudar a série que vocês vão ver isso. Entendeu? Parem de achar que vocês fazem uma coisa sem sentido. Vocês karatecas, vocês do Kung Fu, vocês do Taekwondo, vocês do Hapkido, tentem colocar, sabe, tentem consultar seus professores. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Sabe, por que eu faço assim, assim, e levanto o braço, nesse aqui eu faço assim, e faço assim, virando meu corpo? Então, porque ninguém vai inventar, né? Então, aula de Bunkai, que é a tradução do que acontece no kata, no Kung Fu deve ser algo equivalente e tal, mas tenta, né, desmembrar aquilo tudo que vai valer a pena. Kata tem eficiência, assim como as formas do Kung Fu têm eficiência. A tradição não é manter aquilo vivo, sabe? Respeitar a tradição não é manter aquilo vivo só para passar adiante as formas ou os kata de uma maneira sem compromisso, entendeu? Porque naquilo consiste o karatê, naquilo consiste o Kung Fu. Então coloquem na cabeça que kata funciona, kata é a alma do karatê. Vale ressaltar uma história que eu não lembro se já contei aqui, mas que o meu Shihan passou um mês tendo aula com o meu mestre, com o Shihan Hirokazu Kanazawa, hoje 10º dan, conhecido como o Papa, né, do Karatê do Shotokan. Esse mestre fez, obviamente, o comitê do meu mestre, tudo na aula e tudo, e falou: você é muito bom, mas treina mais kata. Isso há anos atrás, em 80 e pouco. Acho que 86, se eu não me engano. Treina mais kata. Quando você compreender o kata, você vai dar um salto gigantesco. Dito feito. Foi a luz na vida do meu Shihan. Tanto o meu Shihan sempre ensinou: olha, quem é bom de kata geralmente é bom de luta. Mas não é aquele pessoal que faz a forma bonitinha, né? Não é isso não. Aquele cara que, pô, tá ali fazendo a forma de qualquer jeito e tal. Sabe, ele quer ficar bonitinho, mas ele não vê a eficiência. Ele não vê que quando ele tira, né, quando o braço tira, é um braço treinado, em primeiro lugar, braço treinado, tem que ter quiné, tem que ter explosão. O quadril vai dar explosão, entendeu? Quando ele não sobrepassa, ele entra com explosão. Então o cara tem que fazer o kata com explosão. Então, o cara que faz preocupado só com a beleza, esse não luta bem não, mas o cara que faz com a beleza é uma consequência do entendimento. Então o cara que faz com quiné, com o entendimento do que está acontecendo, acaba ficando muito mais bonito e menos teatral. Então, quem é bom de kata verdadeiramente, não teatral, é bom de luta. Por quê? Porque ele compreendeu o que está acontecendo. Então, vamos estudar kata, porque kata é o karatê. Os